muito bem-vinda, muito bem-vindo mais uma vez aqui no nosso canal da Grafologia do Método Radaik. Aqui é o lugar onde você aprende como as pessoas funcionam, para que você possa desbloquear suas travas, né? Usufruir um pouco mais das suas forças, ter uma profissão aí que é de crescimento, expansão, enfim, tudo isso através dos seus gestos ao escrever. Bom, se você chegou aqui agora, meu nome é Letícia Radaik, eu sou expert na escrita, perita, e eu também sou terapeuta e trabalho nessa área há mais de 10 anos. Sou professora de grafologia, grafoscopia, tenho um instituto chamado Instituto Radaik, Centro de Pesquisa da Escrita, onde eu faço a orientação e capacito diversos alunos para que eles também se tornem profissionais assim como eu. E também realizo atendimentos individuais, enfim, todo esse trabalho que vai auxiliar o próximo, o crescimento da disciplina aí no Brasil. Esse foi e é um dos maiores sonhos que eu tenho e que eu venho trabalhando isso já há um certo tempo, né? E claro que se você chegou aqui agora, peço para você se inscrever, mas além disso, vou te pedir uma ajuda para que você coloque um joinha e um curtir, porque o YouTube entende que esse conteúdo é relevante. Aí ele vai entregar para mais pessoas. E aí você me faz um grande favor. Isso vai auxiliar para que mais pessoas recebam essa informação. Bom, se você ainda não conhece também meu Instagram, vai clica lá, @Letícia Radaik, porque lá no meu Instagram eu sempre posto conteúdos todos os dias, stories, pra gente interagir, para você conhecer um pouco mais da minha história nos bastidores, né? É um momento muito legal onde a gente tem essa oportunidade de aproximação, porque afinal de contas, esses vídeos aqui, eles são vídeos semanais, onde você recebe também um conteúdo diferenciado que eu preparo e escrevo para você, né? Eu paro a minha rotina, sento aqui, fico um tempão escrevendo, pensando que tipo de assuntos a audiência quer saber, né? E hoje eu trouxe um assunto muito legal, muito bacana, que tem tido muita relevância, né? Principalmente para pessoas que trabalham na área de recursos humanos, de seleção, né? São os headhunters ou então os gestores de pessoas, aqueles que trabalham diretamente com colocar um candidato numa posição certa. A gente sabe muito bem que isso daí é algo difícil. Eu também faço esse tipo de trabalho de uma maneira na parte de consultoria, né? Eu faço consultoria para empresas grandes, pequenas, também para outras empresas de RH que me contratam para fazer. Então esse é um tema frequente para mim também. Você encontrar o candidato certo, de acordo com o que o cliente quer, não é uma tarefa muito fácil, né? E a gente, com a disciplina da grafologia, nós temos a grande chance de entender melhor a cabeça dessa pessoa, de compreender não só a personalidade, mas como suas emoções, os seus sentimentos, as suas habilidades, as suas capacidades, a condição que aquele candidato tem de responder e estar né, a serviço dessa empresa. Se os valores de ambos se conferem, né? Ou se são pessoas que não tem nada a ver. Então a gente faz esse trabalho, já não sou eu, como as minhas alunas que trabalham comigo no Instituto, e caso você precise também sabe que pode recorrer a esse serviço. Hoje a gente vai falar exatamente sobre como você conseguiria, né? Como você pode conseguir identificar a inteligência emocional num candidato. E é uma habilidade requerida, né? A gente fala sobre soft skills, sobre a condição de você conseguir lidar com conflitos, sobre como você se posiciona no ambiente, né? São forças muito importantes, são potências de uma boa comunicação. E isso tem uma relação íntima com a questão da inteligência emocional. E antes de falarmos sobre os detalhes deste assunto, que eu separei 7 pontos para te falar, né? 7 pontos, 7 questões de como você identifica a inteligência emocional em uma escrita de um candidato. Eu tenho certeza que você vai gostar demais do conteúdo que eu preparei aqui. Então, antes de tudo, eu quero que você entenda um pouco sobre da onde vem a origem, por que a gente fala, né, como que na escrita dá para ver inteligência emocional, o que acontece na nossa cabeça que é possível de você ver isso, né? Então, quando a gente escreve, que você já deve ter me ouvido falar diversas vezes, a gente escreve com a mão, tá bom? Mas quem tá dominando é o nosso cérebro, tá bom? E nós, dentro da grafologia, a gente tem
também um braço que se chama grafoscopia. A grafoscopia, ela estuda a autenticidade de um manuscrito, a identidade de uma pessoa que produziu um traço. Então, veja, a gente consegue sim perceber como que aquela escrita saiu da mão daquela pessoa e não da outra. Então, nós estamos falando de uma coisa que tem uma uma mensagem muito profunda sobre o candidato, né? Não é algo tão superficial. Uma das leis da escrita, por exemplo, fala que a gente carrega aqueles traços que são muito costumeiros, automatizados por nós. E outras leis também falam que quando a gente escreve, o nosso eu interno, né? O nosso eu, ele está em ação. É uma das leis da escrita. E esse sentimento que é inconsciente passa também para a letra. Então, por esse ponto de vista, a gente tem duas escolas que a gente chama a escola simbólica e a escola mímica. A escola mímica é a escola de Solange Pellard, que é um perito francês, né, que da onde que ele que criou as leis da escrita, que fundamentam a grafoscopia quando a gente vai fazer uma perícia judicial. E a escola simbólica, ela traz uma mensagem de que o nosso inconsciente produz imagens e ele tem uma íntima relação também, né, com a Gestalt, que é uma outra outro ramo dentro da área da psicologia, que mostra também como o nosso inconsciente produz imagens através, porque ele já viu um dia, então aquilo fica guardadinho. E esses símbolos você sonha, você desenha eles estão todos guardados lá atrás. E aquilo que te doeu, aquilo que te fez mal um dia, fica lá no inconsciente. E aquelas coisas que você gosta de que te fazem bem, estão na sua memória. A nossa mente, para que a gente não sofra e o progresso, né, continue, ele joga como se fosse um sótão, sabe? Aquele conteúdo que não é bom. Então, o nosso é um mecanismo, né, da nossa mente. Ele joga isso para um outro lugar e fica lá armazenadinho no nosso inconsciente. Isso quem faz os estudos é a nossa escola simbólica, como eu falei para você agora. Então, quando a gente vai analisar uma escrita de um candidato, existem traços que vão revelar sobre essas forças, essas potências que vai ajudar a gente a ver se ele tem uma inteligência emocional alta ou não, né? E claro que o que eu vou te falar aqui é uma pincelada, porque para você conseguir fazer esse trabalho, você precisa de uma formação, você primeiro precisa aprender o básico, que é o treinamento do método Radike, onde você vai aprender desde o zero a como você vai construir uma perfilação de uma pessoa. E aí depois você tem a especialização, que é no curso de grafologia empresarial, onde eu ensino a fazer a gestão das pessoas e também a questão de conflitos, porque conflito é uma coisa que a gente vive, né, no ambiente do trabalho. A pessoa, o candidato, depois que entrou, pode ser que tenha conflito. A própria empresa tem elementos, tem pessoas que entram em conflito e isso afeta os resultados da empresa. Então, no curso de especialização, aí eu ensino mais aprofundamento sobre esse tema. Mas hoje eu quero te dar uma ideia, mais ou menos aí para você entender de que forma que a escrita vai ajudar a gente a detectar a inteligência emocional de um candidato, né? Que quais são essas 7 forças, potências latentes que ficam na escrita e que você pode olhar e já ter uma ideia de que isso pode ser alguma coisa, uma boa pista, né? Uma boa orientação. E o primeiro ponto que eu tenho para falar aqui, que é o importante, que é um dos primeiros, inclusive, que a gente tem que sempre olhar e checar, é a clareza de ideias. Uma pessoa que ela tem sabe o que ela quer, como ela quer, de que forma que ela quer, a clareza dos pensamentos vai falar muito, sim, sobre uma inteligência emocional. Quem sabe o que quer, sabe também comunicar,
Se algo não é claro, não existe a intenção de comunicação, né? Então, se a gente está num ambiente, a grafologia, ou perdão, a inteligência emocional, que está vinculada à grafologia emocional, a intenção é o quê? Eu me fazer entendida. Imagina que você vai comprar alguma coisa e simplesmente você não entende o que está escrito ali, você não consegue ler aquele documento. Então ali já passa uma intencionalidade de quem produziu aquilo que não faz muita questão que você lê, não é? Por exemplo, já comprou alguma coisa e você vai lá olhar, tem umas letrinhas bem miúdas que você quase nem consegue enxergar o que está escrito. Pois então, você acha que a pessoa que escreveu a letrinha miúda tem intenção que você leia? De uma certa forma, não, né? Senão estaria bem claro, destacado. Veja ao contrário. Se você vai num lugar e aquilo tem que ser um aviso para você ver muito bem, aquela imagem fica bem grande, destacada na sua mente, né? No seu rosto, na tua leitura. Fica até com outra cor, ou eles aumentam o tamanho da letra. E quando a gente fala sobre ter uma clareza de ideias, é exatamente a questão de colocar cada palavra no seu lugar, é aquela questão de você entender o que está escrito ali, né? Você olhar e entender. Então, esse texto deste candidato precisa estar legível, claro, ter uma simplicidade. Você, quando vê esses gestos, você vê que se observa com clareza a inteligência dele, o sentido que ele tem de colocar cada coisa no seu devido lugar. Então, a clareza das ideias é o primeiro ponto que você pode aí pensar em procurar em um candidato que tem uma boa inteligência emocional. É isso mesmo, inteligência emocional. É isso aí. Bom, gente, vamos para o segundo ponto aqui que eu separei para falar. O segundo ponto é uma boa autoestima. Uma pessoa que gosta de si e que se dá momentos de prazer, de bem-estar, ela vai ser uma boa pessoa, não só para ela, mas para os outros também. Ela não vai gerar confusão nos ambientes. Quem não tem uma boa autoestima acaba projetando os seus problemas, as suas mazelas, os seus traumas nos outros, né? E não tem nada demais, porque eu vou falar, eu era uma pessoa que eu não tinha uma boa autoestima. E eu descobri isso nitidamente através da minha escrita, né? Eu não tive como negar quando eu identifiquei isso. Aquela coisa que, sabe, que as pessoas falavam assim, eita, essa pessoa não gosta dela, né? Aí você acha que é coisa das pessoas que estão falando de você. Só que aí quando eu vi que eu tinha realmente esse traço, aí eu falei, olha, tá na hora de eu arrumar isso, né? Então a inteligência emocional também está vinculada ao fato de você ter uma boa autoestima, você se adaptar, né, às circunstâncias ao teu externo. Só que quem não fica bem por lado de dentro não se adapta. Essa pessoa que mais arruma treta, né, no ambiente de trabalho, arruma confusão, arruma diz que me disse, arruma um blá 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 blá, porque ela não tá bem, né? Quem tá bem, a gente não gosta nem de falar isso, né? Mas você já deve ter completado essa história aí, né? Quem não está bem, né? Faz outra coisa. Mas então, e aí o que acontece? Quando você vê que a pessoa ela tem uma boa autoestima na escrita, você observa também que existem traços ali que mostram que ela não é nem super extrovertida e fala pelos cotovelos, e ao mesmo tempo a gente identifica na escrita que ela é uma pessoa que é mais na dela. É como se tivesse um equilíbrio. Quer dizer o quê? Que na hora de que precisa falar, ela fala, na hora que precisa ficar quieta, ela fica. Isso revela, sim, uma boa autoestima, uma boa adaptabilidade da pessoa no ambiente onde ela frequenta, que seria no trabalho, na casa ou nos grupos sociais. Vamos aqui ao nosso terceiro ponto. O terceiro ponto é você ter neste candidato os sentimentos nos devidos lugares. Gente, essa vale ouro. Esse passo, essa orientação vale ouro. Por quê? A pessoa que sente, vamos supor, ela brigou na casa dela, teve um problema, né, lá na casa com alguém da familiar, e aí ela chega no trabalho e aí ela leva esse conteúdo todo que ela tá processando ainda para o ambiente de trabalho. Aí vai afetar, às vezes ela acaba brigando com alguém no trabalho. Não que isso não aconteça, nós somos seres humanos, isso pode acontecer. Mas existem pessoas que essa característica é muito marcada. E aí são pessoas extremamente que geram confusões, barulhos nos sistemas, e isso fica aquela, sabe, aquela dificuldade toda. Então a gente sempre tem que olhar
para esse ponto, de que forma que esse movimento dessa pessoa está muito grande, a ponto de ela gerar muito transtorno no ambiente de trabalho, ou não, ou ela está lidando bem com aquilo, ela está conseguindo, né, equilibrar. Isso a gente vai identificar na escrita da pessoa quando a gente vê ausência de linhas que invadem umas às outras, sabe? Uma linha que não invade uma na outra. Você vê que uma linha, depois passa outra linha, e aí a coisa tá mais bem distribuída, tá bom? De forma geral, mais uma vez, porque para você identificar mais na letra mesmo, precisa de fato uma formação, né? Senão fica difícil. Vamos aqui para o nosso quarto ponto. O quarto ponto muito importante de um candidato com inteligência emocional é que ele tem que fazer com que as suas capacidades sejam flexíveis. A rigidez não serve para grupos, ok? Se você é uma pessoa muito rígida, dura, as coisas têm que ser do seu jeito, só tem duas coisas que pode acontecer. Ou você vai acabar ficando doente, porque o mundo é muito maluco, a gente não controla nada, né? As pessoas têm suas formas de pensar, uma hora tá de um jeito, outra tá de outro, né? Ou então você vai fazer muita força em cima do grupo, das pessoas, enfim, que tem seus pensamentos e vai gerar muitos conflitos para você e para os outros. Então, a flexibilidade da capacidade que você tem é importante. Imagina que você tá lá, vai trabalhar na empresa e chega um gerente e fala assim: olha, eu preciso que você faça uma atividade hoje no final do dia, porque eu tenho que entregar um relatório e eu preciso da sua ajuda nisso. Aí a pessoa diz assim, não, mas eu não posso, porque eu tenho uma. Isso daí não é minha competência, isso aí não tá dentro no que me requer se fazer, né? Não tô dizendo que você vai explorar a pessoa, mas se você vê que na escrita existe uma rigidez de capacidades, eu só faço aquilo que tem que ser feito. Não consigo dar a volta, às vezes, em alguma circunstância. Às vezes, a gente encontra situações, por exemplo, de reclamações de clientes. E o cliente, quando reclama, o colaborador precisa saber lidar. E para você saber lidar com o cliente que reclama, você tem que ter muita flexibilidade, né? E eu sei que cada área é uma área, mas de uma forma geral, no que se refere à competência de uma habilidade mais gentil, doce, suave, isso vai ser favorável não só para trabalhos que envolvam reclamações de clientes, mas a vida é assim. Então, como uma capacidade da inteligência emocional, é muito válido esse quarto ponto que eu separei aqui para falar para você. O nosso quinto ponto, e super importante, é a relação da afetividade. A pessoa ter uma afetividade controlada. E assim, isso é muito, muito importante, relevante e importante. Porque o que acontece? Imagina, se a pessoa fica muito afetada e ela quer demonstrar todo aquele afeto, aquele carinho dela, né, aquela afetividade, ela pode acabar se manifestando, às vezes, no meio de outras pessoas de uma forma inadequada. E existem algumas circunstâncias e algumas, né, lugares que isso é muito mais forte, depende da cultura da empresa, do ambiente, também é algo que afeta, né? Então, ter uma afetividade controlada vai auxiliar o candidato a ter mais um bom desenvolvimento das suas habilidades sociais, respeitando mais, né, o outro, o gosto do outro. Por exemplo, a gente teve aí uma época onde a gente teve o isolamento social. E muitas pessoas ficaram com, né, porque a gente não podia dar, né, beijo de oi, de tchau, tal. Então, algumas pessoas já não queriam, depois quando voltou e até abaixou um pouco essas barreiras, abaixaram essas barreiras, algumas pessoas não queriam o abraço, né? Elas não se sentiam mais confortáveis com isso. E se você não tem essa sua habilidade afetiva equilibrada e controlada, aí você vê a pessoa, você quer abraçar, e você fala assim, não quero nem saber, eu vou abraçar, porque eu quero. Então, isso acaba sendo um ponto, né, de desenvolvimento, né? E se você vai selecionar uma pessoa para trabalhar com você, seria legal você perceber, né, antes de ter a pessoa dentro do sistema.
Isso nós vamos identificar na escrita com a tendência ao equilíbrio, a facilidade para a pessoa estabelecer relações sociais, seja com quem for, seja com uma pessoa mais quietinha ou mais reservada, ou uma pessoa mais extrovertida. Então, isso demonstra um bom controle do nível de afetividade que ela possa ter. Ela não é nem fria e ao mesmo tempo ela não é, né, super doadora, tal. Ela consegue ter um equilíbrio nessa tendência. O sexto ponto, né? O quinto foi esse. O sexto ponto aqui é a empatia e a comunicação. Essa é uma das habilidades sociais mais importantes. A empatia, a condição que uma pessoa tem de se colocar no outro. E é uma das grandes forças que elas, assim, vamos falar, suplementa a comunicação. Um indivíduo que se importa com os outros, ele é mais bem ouvido. As pessoas têm uma tendência a ouvir mais, a considerar mais aquilo que é colocado por alguém que tem paciência para olhar no olho, escutar o que tem a dizer e se colocar no lugar daquela pessoa. Inclusive, uma das excelentes habilidades que a gente pode falar sobre liderança. Os líderes empáticos, eles exercem uma grande influência no sistema, no ambiente, são, na verdade, líderes que inspiram as pessoas. É uma liderança extremamente positiva. Então, eu não podia deixar de falar da empatia, que a gente confere também na escrita. Quando a gente vai olhar a empatia, a gente vai procurar uma escrita que seja vibrante, uma escrita que tenha um certo movimento, né? Que tenha umas linhas mais flexíveis do que uma linha muito dura. Então, isso vai mostrar, né, não só esses traços, mas outros também, que aquela pessoa tem uma disponibilidade para o outro, que ela olha para a necessidade do outro além dela. Isso é essencial demais para a gente falar de uma inteligência emocional. Vamos aqui para o nosso sétimo e último ponto em relação às nossas habilidades sociais, né, e de comunicação, que é a maturidade mental e emocional, gente. Essa não pode deixar de ter, né? Imagina você tem um candidato na empresa, né, um candidato não é mais, né? Você já está na empresa, é um colaborador. Um colaborador que fica ofendido porque ele né, viu que uma pessoa ganhou uma premiação e ele não ganhou. Ou que recebeu uma chamada de atenção de um chefe. Não estou dizendo que a pessoa não possa sentir isso. O que eu quero dizer é que existem alguns comportamentos que acabam sendo inadequados, no sentido de que a pessoa, você nota que ela ainda não é madura para lidar com aqueles problemas, né? Ou então tem uma crise e esse candidato ou esse colaborador, ele não consegue lidar com essa crise, ele precisa sair perguntando para todo mundo como vai fazer, de que forma vai ser. E isso demonstra, né, uma questão de pouca maturidade emocional e até, né, de mental, no sentido de que a pessoa ainda não evoluiu. Ela pode ter a idade que for, mas a parte interna dela não tem o desenvolvimento. Então, aqui é um dos pontos muito importantes para a gente falar. E isso a gente consegue perceber também na escrita, como? Através de uma escrita bastante espontânea, com presença de alguns enlaces originais, né? Como o que é um enlace? É a conexão de uma letra com a outra. Então, imagina que eu vou fazer um T, aí eu faço assim, aí daqui eu subo para outra letra, sabe? Quando você faz assim e sobe para a próxima. Então, esse é um enlace original, é uma personalização da escrita da pessoa. Então, a gente vai falar sobre exatamente a maturidade. Não é só isso, né? Voltando e lembrando sempre que eu falo aqui. A gente não é um traço, nós somos uma somatória de coisas e eu tô aqui dando uma pincelada. Eu falo isso sempre, porque vai ter gente que vai comentar aqui embaixo que eu sei que vai dizer assim: ai, Letícia, minha letra não é assim. Ai, Letícia, eu já sei que vai falar isso, porque é sempre assim, né? Então eu quero deixar bem claro aí, gente, que aqui é só uma ilustração. E eu não tenho como dar todo o curso aqui, né? Em 30 minutos do nosso bate-papo aqui
30 minutos na terça e 30 na quinta. Não dá pra gente explicar tudo. Então, para você ter uma formação, você precisa de mais tempo, você precisa de prática. E o objetivo é te ensinar, estar aqui comigo, para você ver que é possível. O que é possível fazer com a escrita? Até onde você pode chegar? Você que é gestor de pessoas, trabalha no RH, olha que bacana. Já pensou você conseguir identificar a inteligência emocional de um candidato pela escrita? De uma maneira muito assertiva, do jeito que eu tô te falando, não é com um teste genérico, que perguntas ele respondeu, que a pessoa pode já ter visto em algum lugar, já sabe as respostas, e aí ela faz isso para já, né, um teste meio manjado. Você vai ver nos movimentos, nos gestos a escrever dessa pessoa, e é uma maneira muito sutil de você descobrir isso, né? É muito suave, não é uma coisa invasiva. A pessoa não, você só vai coletar uma amostra e você vai fazer essa análise depois, né? E se você tem esse colaborador já dentro da empresa e quer desenvolver um time com mais soft skill, com mais inteligência emocional para lidar com as coisas, você pode criar treinamentos, você pode criar desenvolvimentos específicos, por exemplo, imagina, esse colaborador aqui, você sabe que não está dando resultado. Vamos ver como é que é a inteligência emocional dele. Vamos fazer uma avaliação, uma análise, a gente vai descobrir. Poxa, olha, aqui na análise eu descobri que ele tem uma baixa autoestima. Então, e além disso, eu descobri que ele falta maturidade mental. Então, ó, juntei dois pedaços. Eu sei exatamente os pontos que ele precisa de desenvolvimento. Então, o que que eu vou fazer? Ou eu vou contratar um coaching externo para auxiliar ele a desenvolver essa característica da personalidade, ou então eu vou criar outros processos. As empresas às vezes têm, né, esses processos internos para desenvolvimento pessoal, né? Porque a gente sabe que aquilo que você faz do lado pessoal vai pegar o teu lado profissional. Então veja que como é importante você ter essa detecção nesse nível de detalhes, porque você vai conseguir desenvolver exatamente o que precisa para aquela pessoa. Hoje mesmo, logo, né, durante o dia, eu tive um atendimento de uma coach que eu tenho, de uma cliente, que ela faz um trabalho de desenvolvimento pessoal voltado para o trabalho, que ela queria evoluir, ela queria, né, destravar o trabalho dela, o campo profissional, e a gente faz isso uma vez por ano, que ela faz esse trabalho comigo. E aí a gente mergulha nas questões dela. Ela, é por ela mesma, ela investe, né, na carreira dela, e hoje ela me deu um feedback, né? A gente já vem fazendo isso há alguns meses e ela falou para mim que ela está assim muito encantada como ela melhorou demais a comunicação. Coisas que ela antes ficava quieta, não se expressava, perdia a vez, não conseguia se posicionar no trabalho. Outras pessoas ganhavam oportunidade e ela ficava a ver navios porque ela não conseguia se posicionar. E muito do que ela falou assim, nossa, eu detestava fazer certas coisas e eu ia e fazia. Então, ela falou, então hoje eu consigo me comunicar, me expressar, a minha comunicação mudou muito. E quando a gente fala de comunicação, a conexão com pessoas, porque comunicar é conexão. Se eu comunicar é o gesto de eu sair de mim para falar com você. E esse gesto de sair de mim para estar com outro é uma das habilidades, né? Tá dentro do contexto da inteligência emocional. Você vai usar a inteligência emocional para se conectar, para se desenvolver, para crescer profissionalmente, para destravar suas potências. Se você não tiver inteligência emocional para lidar com isso, não adianta. Você vai ficar de novo batendo a cara na parede, vai cair, né? E ela ficou super feliz, falou, Letícia, eu tô muito grata e tô muito feliz de ter desenvolvido essa habilidade em mim, né? E eu não tinha isso, eu reconheço, tá me facilitando muito a vida, eu tô me sentindo mais leve, eu tô me sentindo mais livre para eu ser eu mesma, ela falou bem assim, tô me sentindo tranquila, e quando eu vejo que alguma coisa que não tem a ver com a minha cara, ela falou, eu nem falo nada, e a outra pessoa da equipe acaba fazendo, eu falo, graças a Deus, que aí ela nem precisa, né, acabar entrando num conflito, né, falar como antes ela acabava brigando, porque ela não sabia como colocar as palavras, né, como que ela ia poder se expressar melhor. Então, gente, hoje é isso.
Só recapitulando, quais são as 7 forças, né, da comunicação assertiva para lidar com o outro, que é o caminho para você detectar a inteligência emocional no candidato. Primeiro ponto, clareza de ideias. Segundo ponto, boa autoestima. Terceiro ponto, os sentimentos nos devidos lugares. Quarto ponto, o que faz com que suas capacidades sejam flexíveis, torná-las flexíveis, tá? Quinto ponto é a afetividade controlada, saber expressar essa atividade de maneira boa e social para o grupo, né? Sexto ponto, empatia e comunicação com todos. E sétimo ponto, maturidade mental e emocional. Todas essas classificações são possíveis de serem identificadas na escrita. A partir de uma análise profissional, você consegue fazer isso. Então, se você quer aprender, você quer se especializar, quer ter um diferencial na sua carreira, potencializar suas habilidades, suas forças, entender sobre você mesmo e criar aí novas chances, né, para tua vida pessoal, profissional, para gerar crescimento, eu te faço esse convite. Eu tenho um instituto chamado Instituto Radaic, Centro de Pesquisa da Escrita, onde eu tenho os cursos, diversos cursos, tanto de formação como das especializações. Se você já é grafólogo, já fez uma formação, você pode partir para as especializações. Se você nunca fez, você pode começar do zero e ser treinado diretamente por mim e pela minha equipe. É isso aí. Espero que você tenha gostado desse conteúdo e eu vejo você no nosso próximo encontro. Até já!